Olá pessoal, vamos à resolução de 8 questões de circuitos em corrente contínua. Vem comigo! Veja a circulação de corrente no circuito conforme ilustrado a seguir. Quais os valores das correntes I1, I2 e I3, respectivamente. Observe que temos um circuito sem elementos passivos, resistor, capacitor ou indutor, apenas passagem de corrente elétrica através de malhas e nós. Então, podemos aplicar nesse circuito a lei dos nós, que diz o seguinte, que o somatório das correntes que chegam no nó é igual ao somatório das correntes que saem daquele nó. Resumindo, o somatório de todas as correntes no nó é sempre igual a zero. Vamos então ao nó A. Observando esse nó, temos uma corrente que chega, I1, e as correntes que saem. Podemos então formar a seguinte equação, I1 igual a 1 mais 6. Então chegamos à conclusão que a corrente I1 vale 7 amperes. Vamos agora ao nó D. Esse nó D, temos aqui a corrente que chega, 7 amperes, e a corrente que sai, 2I e 3. Montando a equação, 7 igual 2 mais I3. Fazendo o cálculo, obteremos que 3 é igual a 5 amperes. Vamos agora a um outro nó, que chamaremos C. Temos então duas correntes que chegam, I2 e I3, e a corrente que sai vale 4 amperes. Então podemos formar a equação I2 mais I3 igual 4 amperes. Como I3 é igual a 5 amperes, chegamos à conclusão que I2 vale menos 1 ampere. Portanto, o resultado da questão é a letra C. I1 vale 7 amperes, I2 menos 1 ampere e I3 5 amperes. Admitindo-se que os diodos do circuito abaixo sejam ideais, o número correto de lâmpadas acesas temos uma questão aqui bastante interessante, onde deseja saber qual o número de lâmpadas que irão acender, e temos diodos espalhados pelo circuito elétrico. Vamos então relembrar o que é um diodo. O diodo ele é um semicondutor, onde ele possui anodo e catodo, e ele conduz a corrente elétrica quando ele é polarizado diretamente, ou seja, quando o valor de tensão de anodo para catodo é maior que zero. Na polarização direta, o diodo conduz. Se a polarização for inversa, esse diodo corta, ele não conduz corrente elétrica. Então observe, temos aqui uma fonte de 10 volts. Ora, o terminal negativo, ele possui 0 volt. Todos os nós conectados ao terminal negativo também terão 0 volt. No terminal positivo dessa bateria, temos o potencial de 10 volts. Vamos agora analisar a bateria de 12 volts. Temos o potencial positivo, 12 volts, e os nós conectados a esse potencial também terão 12 volts, e temos o potencial negativo, 0 volt. Vamos agora à bateria de 4 volts. Temos o potencial positivo, 4 volts, e negativo, 0 volt. Agora vamos analisar a polarização de cada um dos diodos e vamos então identificar se ele conduz ou não a corrente elétrica. Vamos ao diodo D1. Observe, ele está polarizado diretamente. Com a polarização direta, a lâmpada L1 ela irá acender, porque haverá passagem da corrente elétrica. O diodo D2 ele está polarizado inversamente, porque a maior tensão está do lado do catodo, então polarização inversa. Esse diodo ele não conduz, ele será igual a uma chave aberta, mas não vai interferir no nosso circuito. Vamos então analisar o diodo D3. Ele está entre dois potenciais zero. Temos potencial nulo de um lado e do outro do diodo, então ele não vai conduzir, não está polarizado diretamente. A lâmpada L2 não acende. Já o diodo D4, observe que ele está polarizado inversamente. Tensão positiva no catodo e negativa no anodo. Então, lâmpada 3 não acende. O diodo D5 ele está polarizado de forma correta, polarização positiva entre o potencial 12 e o potencial 4 do anodo para o catodo. Mas será que a lâmpada 4 acende? Temos outro diodo em série, que é o diodo D6. Esse diodo ele está no potencial zero em ambos os terminais, então ele não conduz. Por isso, a lâmpada L4 também não acende. Portanto,
A resposta para essa questão é a letra B de bola. Apenas a lâmpada L1 ela acende. Com base nas relações apresentadas, determine a tensão e a corrente que passa pelo resistor de 10 ohms do circuito em corrente contínua a seguir, quando este se encontra operando em regime permanente. Nessa questão, temos que calcular corrente elétrica e queda de tensão no resistor de 10 ohms. Vamos então observar quais são os elementos desse circuito. Temos um capacitor e um indutor. O capacitor, em regime permanente ligado em corrente contínua, ele funciona como uma chave aberta. Já o indutor, ele funciona como uma chave fechada. Substituindo capacitor por chave aberta e indutor por chave fechada, teremos o circuito resultante. Temos dois resistores em série com a fonte de tensão contínua de 100 volts. Aí fica fácil calcular a corrente elétrica, que é a tensão da fonte, dividida pela resistência equivalente. Tensão 100 volts. A resistência equivalente, como o circuito é série, 40 mais 10. Como resultado, temos que a corrente elétrica no circuito em regime permanente vale 2 amperes. Então, a queda de tensão no resistor de 2 ohms, basta multiplicar a resistência pela corrente elétrica. Ora, 10 ohms multiplicado por 2 amperes. Teremos uma queda de tensão de 20 volts. Então, a resposta da questão, letra D, queda de tensão 20 volts e a corrente elétrica de circuito 2 amperes quando o circuito opera em regime permanente. Analise o circuito a seguir, em que todos os resistores possuem seus valores em ohms. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor da resistência equivalente entre os pontos A e E. Ora, temos uma questão sobre resistência equivalente entre os pontos A e E. Vamos então analisar esse circuito. Observe logo de cara que esses três resistores de 30 ohms, eles estão numa ligação delta e temos que transformá-lo para uma ligação estrela, que facilitará bastante a resolução do circuito. Fazendo isso, temos então que a resistência em estrela, considerando que os resistores em delta são iguais, de valor 30 ohms, é a resistência em delta dividido por 3. Então, 30 dividido por 3, 10 ohms. Podemos então substituir a ligação delta pela ligação estrela com resistores de 10 ohms. Perceba como facilitou bastante a análise do nosso circuito. Temos aqui dois resistores em série de 10 ohms, totalizando 20 ohms, e no outro ramo também, da mesma forma, totalizando 20 ohms. Agora ficou fácil calcularmos a resistência equivalente. Temos dois resistores de 20 ohms em paralelo, 20 dividido por 2, e dois resistores em série de 10 ohms, 10 mais 10, totalizando 30 ohms. A resistência equivalente do circuito vale 30 ohms. Resposta correta, letra C. A figura a seguir representa um circuito que permite a carga e a descarga de um capacitor. O capacitor encontra-se inicialmente descarregado. No instante t igual a 0, a chave muda para a posição 1. Após o tempo necessário para o circuito atingir o regime permanente, a chave é deslocada para a posição 2. Qual será a constante de tempo durante o processo de descarga do capacitor em segundos? Temos uma questão aqui muito interessante. Ela trata sobre carga e descarga de um capacitor ligado num circuito de corrente contínua e pede para que calculemos a constante de tempo no processo de descarga. Vamos então observar o circuito. Com a chave na posição 1, temos então esse circuito, essa malha, e o capacitor de 1 mF ele irá se carregar. Quando o capacitor estiver carregado, temos então o regime permanente. Saímos do regime transitório e então a chave diz que é comutada para a posição 2. Agora teremos o capacitor carregado neste circuito, em série com dois resistores de 1,8 e 1,2 kΩ. O que irá acontecer? O capacitor irá então descarregar sobre esses resistores. E a questão pede que calculemos a constante de tempo do circuito. A constante de tempo
nada mais é do que a resistência equivalente multiplicada pela capacitância. Neste caso, a resistência equivalente é em série, 1,8 mais 1,2, temos 3 kΩ. O capacitor é de 1 milifarad. Aplicando a fórmula, chegamos à conclusão, então, que a constante de tempo no processo de descarga do capacitor será o produto 3 kΩ por 1 milifarad. Resultado, 3 segundos. A resposta é a letra D. No circuito ilustrado, o valor da corrente medida pelo amperímetro é... Temos aqui uma questão onde deseja saber qual a corrente elétrica que circula pelo amperímetro. O amperímetro, ele é um instrumento que mede corrente elétrica. Ora, precisamos então saber quais os potenciais dos nós que se conecta o nosso amperímetro. Vamos então começar. Temos uma bateria de 24 volts, então no polo positivo da bateria teremos tensão de 24 volts. Para que possamos calcular qual o potencial dos nós da conexão do amperímetro, precisamos calcular as quedas de tensão no resistor de 10 e 40 ohms. Podemos observar nesse circuito que a bateria de 24 volts ela está em paralelo com dois ramos. O primeiro onde passa a corrente 1 pelos resistores de 10 e 5 ohms e o segundo ramo onde passa a corrente 2 pelos resistores de 40 e 20 ohms. Vamos então fazer os cálculos. A corrente elétrica I1 nada mais é do que a tensão da fonte dividida pela resistência equivalente. Tensão da fonte, 24 volts. E a resistência equivalente, 10 mais 5, porque estão em série. Resultado, 1,6 amperes. Já a corrente elétrica I2, ela será tensão da fonte, também dividida pela resistência equivalente do outro ramo. Agora será 24 dividido por 40 mais 20. Como resultado, temos 0,4 amperes. Ora, se temos a corrente elétrica e temos o valor dos resistores, podemos então calcular a queda de tensão. Basta multiplicar a resistência pela corrente elétrica. Então vamos ao resistor de 10 ohms. Multiplicando 10 ohms por 1,6 amperes, que é a corrente 1, temos uma queda de tensão de 16 volts. Vamos agora ao resistor de 40 ohms. A queda de tensão, 40 ohms, multiplicado pela corrente 2, que é 0,4 amperes. Temos uma queda de tensão também de 16 volts. Então observe, se o nó onde se conecta o polo positivo da bateria é 24 volts e eu tenho queda de tensão para os dois lados de 16 volts, então os nós onde se conecta o nosso amperímetro tem o mesmo potencial, 24 menos 16, igual a 8 volts. Dessa forma, a diferença de potencial no amperímetro vale 0 volt. 8 menos 8, 0 volt. Então, não circula corrente elétrica. Portanto, a resposta da questão é a letra C. Corrente do amperímetro, 0 mA. Não circula corrente. Encontre a resistência equivalente entre A e B. Temos aqui um circuito elétrico apenas com resistores e deseja saber qual o valor da resistência equivalente. Todos os resistores têm valor R. Ora, podemos aplicar uma regrinha, que é a seguinte: vamos caminhar pelo circuito, cada vez que passarmos por uma resistência, mudamos de letra. O potencial muda porque temos uma queda de tensão. Vamos lá, temos os potenciais A e B. Vamos então caminhando a partir do potencial A. Encontramos o primeiro nó, não passamos por resistência, continua potencial A. Agora encontramos uma resistência. Saltando, mudamos a letra. Como já tem a letra B, vamos chamar de letra C. E agora temos esses dois nós, que são conectados diretamente por um fio. Não passamos por resistência. Então o potencial também é C. Agora saltamos um resistor, temos o potencial que chamaremos D. Dessa forma, todos os potenciais foram concluídos em cada nó. E então vamos aplicar os resistores de uma forma mais fácil, planificada. Temos aqui os terminais A e B, dos quais desejamos calcular a resistência equivalente. E colocamos entre eles os outros potenciais dos nós que encontramos, C e D. Vamos agora colocar os resistores. Ficará tudo mais fácil
planificado. Ora, entre A e C, nós temos dois resistores em paralelo. Colocamos eles aqui. Entre C e D, nós temos três resistores em paralelo. E entre D e B, temos apenas um resistor. E agora observamos que temos também resistor entre B e C, apenas um. Pronto, todo o circuito complicado ficou planificado e fácil de calcular. Agora é só aplicar a regra resistências em série e resistências em paralelo. Observe, podemos então simplificar. Entre A e C, dois resistores em paralelo, é R sobre 2. Entre C e D, temos três resistores em paralelo, resultado, R sobre 3. Repetimos então os resistores entre D e B, R, e entre C e B, também R. Temos agora em série R e R sobre 3. Fazemos a soma, será 4R sobre 3. Esse 4R sobre 3 está em paralelo com R. Produto pela soma, temos como resultado 4R sobre 7. E ele estará em série com R sobre 2. Fazendo aqui os cálculos, chegamos ao resultado letra A, resposta correta. Para o circuito da figura 2, marque a alternativa com o correto valor da tensão VL que está indicada no circuito. Temos então aqui uma questão onde pretendemos calcular a tensão VL, que é essa tensão no resistor de 10 ohms. O que é que devemos fazer? Devemos então aplicar as leis de Kirchhoff. Vamos então observar o que temos nesse circuito. Temos uma fonte de corrente de 2 amperes e temos uma fonte de tensão contínua de 8 volts e resistores de 6, 4 e 10 ohms. Vamos então aplicar primeiramente a lei dos nós, que diz o quê? O somatório das correntes elétricas no nó é igual a zero. Vamos escolher esse nó em vermelho, vamos chamar aqui 2 amperes a corrente que chega, saindo corrente I1 e corrente I2. Ora, as correntes que chegam é igual às correntes que saem. Então, I1 mais I2 igual a 2 amperes. E agora vamos aplicar a lei das malhas, que diz o seguinte: o somatório das quedas de tensão numa malha devem ser iguais a zero. Escolhemos então essa malha, definimos um sentido positivo para a corrente elétrica e agora vamos aplicar a equação das malhas, sabendo que a queda de tensão no resistor é a resistência multiplicada pela corrente elétrica. Vamos começar com esse resistor de 6 ohms. Temos então que a queda de tensão negativa, porque a corrente 2 está no sentido contrário ao que determinamos como positivo, queda de tensão menos 6,2. Vamos agora ao resistor de 4 ohms, corrente elétrica no mesmo sentido, mais 4,1. Fonte de 8 volts, o sentido entrando pelo terminal negativo, menos 8 volts. Temos agora o resistor de 10 ohms. Temos a corrente elétrica no sentido positivo, 10,1. Resultado igual a zero. Simplificando, encontramos 14,1 menos 6,2 igual a 8. E nós sabemos lá da equação de cima que I1 mais I2 é igual a 2. Então podemos tirar I2, 2 menos I1. Substituindo e resolvendo essa equação de primeiro grau, chegaremos ao resultado que a corrente I1 vale 1 ampere. Tendo a corrente I1 calculada, que passa pelo resistor de 10 ohms, a queda de tensão VL nada mais é que o valor da resistência multiplicado por I1. O resistor vale 10 e a corrente 1 ampere. Resultado, 10 volts. Aplicando lei dos nós e lei das malhas, chegamos à conclusão que o resultado da questão é a letra B, 10 volts. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Bons estudos e fiquem com Deus. Forte abraço!